Bom, o livro, na verdade, ele nasce com inspiração da parte pré-adolescência, onde eu senti uma necessidade de expressar meus sentimentos. E comecei a escrever, rascunhar algumas coisas, e eu gostava muito de Nelson Rodrigues, sempre foi um autor que me chamou muita atenção. E ao ter contato com essa obra, eu notei que ele tem um dos seus personagens mais conhecidos, se chama Ismael. E Ismael tem por codinome Anjo Negro. E Anjo Negro me chamou muita atenção, agradou muito a sua sonoridade, a história contada de Ismael, que era um indivíduo que não gostava daquilo que via, a sociedade que o circundava. Isso me chamou muita atenção. Dessa feita, em homenagem a Nelson Rodrigues, adequei e fiz uso do codinome Anjo Negro, porque na época, quando eu escrevi e participava dos concursos de poesia, Anjo Negro era o meu codinome, e acabou ficando Anjo Negro até o presente momento. O terceiro livro, ele encerra a trilogia. Por quê? Eu entendo que o autor, ele tem que se reinventar. Eu creio que a minha fase Anjo Negro, a minha fase dedicada a essa coisa da mudança, da evolução dos sentimentos, ela já se encerrou. Então, o terceiro livro, que vem inclusive com as ilustrações da Rafaela Martins, que é muito minha conhecida, que por acaso é minha filha, faz uma ligação daquilo que eu sinto com aquilo que eu vejo. E nada melhor que uma pessoa que me conhece de berço para entender a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Então, são poemas mais emocionados. O livro 1 é uma mudança, um paradigma. Por quê? Porque a Thaís menina para Thaís moça. O livro 2 é a Thaís já um pouco mais realizada com a escrita. E o terceiro livro é a concatenação desses sentimentos, onde eu deixo um pouco de lado a professora, eu deixo um pouco de lado digamos assim, aquela coisa cultural só do direito, que é minha área de formação, e passo efetivamente a me dedicar à poesia de um modo mais livre. O perfil do público é um público que vai desde os 10 aos 100. Por quê? Na verdade, eu escrevo de uma forma emocionada, eu escrevo de uma forma a trazer sentimentos do dia a dia, amor, paixão, tristeza, saudade, lembrança, que são coisas que agradam a todos. Todo mundo tem um primeiro amor, eu escrevo sobre o meu primeiro amor. Todo mundo tem aquela paixão que não se efetivou, tem o amor platônico que nunca se realiza, ou por vezes também se realiza. Então eu falo de tudo isso, gosto muito da parte de anjos e lembranças e coisas que na verdade trazem um pouco de Cruz e Souza, uma parte simbolista. E entre outros autores que eu poderia citar também, que vem dessa inspiração, que atendem um público grande também, vem de Cecília Meirelles, vem de Clarice Lispector, vem de Machado de Assis, que são autores que eu gosto muito. Você já citou justamente esses autores, essas referências que cada um tem na sua obra, qual é a influência de cada autor nos livros que você escreve? Na verdade, como eu disse na apresentação do livro 3, essas pessoas povoam os meus sonhos e a minha vida. Eu aprendi com Clarice alguma acidez nos sentimentos para me livrar de algumas tristezas e fazer um processo catártico de outras. Eu aprendi com a Cecília Meirelles que nem tudo que é partida é efetivamente uma dor, que pode ser também uma consolação de alguma forma, que algo que se perde tem um motivo para ser perdido e algo que se encontra tem um motivo para nos fazer melhor. Aprendi com Machado, as suas lindas letras, situações de prazer, situações de ensinamento que me agradam muito. Tem uma citação do Machado que eu gosto muito, que diz que só conhece prazer quem um dia teve botas apertadas e um dia teve o prazer de descalçá-las. Entendo que é muito essa coisa de se colocar no lugar do outro. Então são autores que povoaram esse meu imaginário. Um deles que eu gosto muito, que é Cruz e Souza, que tem muito a ver com a minha forma de escrever. É um poeta simbolista, ele nunca vai te dizer, olha, o mundo é azul. Não, ele não vai dizer isso, ele vai dizer que o mar estava calmo, estava tranquilo e uma luz azul cintilava sobre as ondas. É disso que eu gosto de escrever, de uma forma a atingir um pouco o coração e a alma das pessoas. Essa é a minha forma. A literatura, na verdade, ela é a minha vida. Ela traduz aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, os sentimentos que eu tive desde a infância, adolescência, até agora na minha fase mulher, e eu espero que chegue a fase do envelhecimento, porque com tudo isso eu vou traduzindo as emoções que a vida me privilegia. Muitas vezes as músicas que eu ouço, as emoções que eu tenho, amores encontrados, amores desfeitos, lugares que eu conheci, isso tudo faz parte do meu processo criativo. Eu gosto muito de conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer histórias, e a poesia me privilegia nesse aspecto, porque eu não preciso revelar os nomes dessas pessoas. Eu posso escrever sem pedir a devida autorização para cada história. Algumas são minhas, algumas não são minhas, algumas eu vivi pessoalmente, algumas eu vivi como espectadora. Então, muitas vezes essas histórias que povoam o meu dia, povoam meus meses, meus anos, elas acabam entrando no meu emocional.
E o meu horário mais importante para escrever, o que eu mais gosto, o que mais me apraz, é o horário da noite. Porque daí não toca o telefone, ninguém chama, ninguém solicita. Então é um momento que eu posso ouvir minhas músicas favoritas, escrever e me debruçar com esses autores que eu gosto tanto, sejam eles nacionais ou internacionais, que eu gosto muito de ler, porque eu entendo que para esse processo criativo ele precisa ser um construído permanente. E é isso que eu acabo fazendo. Eu escolhi um poema que tem um sentido muito especial para mim, que é justamente no primeiro dia desse novo ano de 2012. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, na verdade a viagem dos meus sonhos, onde eu fui conhecer países, eu fui conhecer cidades que emocionalmente me trouxeram algumas recordações e algumas emoções muito novas. E dentro delas a gente pode estar em muitos lugares, mas aquilo que nos é importante vai conosco. E eu escrevi esse poema chamado Herança, que fala justamente das minhas emoções, daquilo que eu sinto e daquilo que eu sou. E ele traz as seguintes palavras: Herança. Meu baú cheio de arabescos, com memórias em abundância, que carreguei comigo por toda a vida. Tenho um prazer intangível em preenchê-lo com as minhas histórias e meus sonetos, quem sabe, famosos um dia. Um baú com fotografias de toda uma existência, em horas felizes ou em momentos de transição. Quem será capaz de herdar essas lembranças singelas e constantes que cabem num barquinho de papel ou são capazes de ocupar um transatlântico? Que boca poderá recontar a minha alma e desvendar meus insólitos segredos? Que falará com carinho da minha incessante busca pela felicidade? Que espírito será corajoso para revelar meus olhos castanhos e meus cabelos falsamente louros? Que inspiram algumas paixões e em alguns momentos intensas mentiras? Que olhar será capaz de ver o que fui e o que tentei ser? Que imagem será feita de mim quando a minha figura for somente uma história e tudo aquilo que vivi será apenas um baú de memórias? Pois nesse instante não mais poderei escrever, serei um livro antigo e não mais poderei ser modificada. E seu conteúdo e sua tessitura estará num livro pronto e acabado, mas que receberá interpretações versáteis e intangíveis, mas que terá sempre um guardião, uma pessoa que o coração escolher para capitanear o que fui através das minhas reais e verdadeiras lembranças. Esse poema foi escrito em Barcelona no dia 1º de janeiro de 2012. E eu falo justamente da capacidade que eu tenho de escrever e quem vai herdar aquilo que eu escrevi. Porque as primeiras memórias são sempre da família. Então, obviamente, eu dedico isso aos meus filhos. E a posteriori eu dedico isso aos meus leitores, que são as pessoas que efetivamente vão fazer valer tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu coloquei no livro. Dessa feita, eu encerro aqui a minha fala sobre uma das minhas maiores paixões, que é a literatura, agradecendo imensamente o apoio do Editor Inverso, o apoio da Livraria Danúbio, contando com vocês, os meus espectadores, os meus leitores, os meus amigos, as pessoas que me acompanham, para que essa caminhada não termine aqui. E certamente teremos ainda muitas e muitas emoções. Um beijo, obrigada.